Não façais ídolos para vós, nem levanteis imagens esculpidas para vós, nem coloqueis coluna de pedra com figuras em vossa terra, para vos inclinardes a ela. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai meus sábados e reverenciai meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andares em meus estatutos e guardardes meus mandamentos e os cumprirdes, eu vos darei vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará seu produto, e as árvores do campo darão seus frutos. A debulha vos continuará até a vindima, e a vindima até a semeadura. Comereis vosso pão à fartura, e habitareis seguros em vossa terra. E darei paz na terra, e vos deitareis, e ninguém vos amedrontará. Farei desaparecer os animais nocivos da terra, a espada não passará por vossa terra. Perseguireis vossos inimigos, e eles cairão à espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e vossos inimigos cairão à espada diante de vós. E olharei para vós, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei minha aliança convosco. E comereis da colheita velha guardada por muito tempo, até os removerdes para dar lugar à nova colheita. E colocarei meu tabernáculo no meio de vós, e minha alma não vos detestará. Andarei no meio de vós, e serei vosso Deus, e vós sereis meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos retirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei as cangalhas de vosso jugo, e vos fiz andar de cabeça erguida. Mas se não me ouvirdes, e se não cumprirdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes meus estatutos, e vossa alma desprezar meus preceitos, de modo que não cumprais todos os meus mandamentos, mas violeis minha aliança, então eu, também, vos farei isto. Colocarei o terror sobre vós, a tuberculose e a febre, que consumirão os olhos e farão enfraquecer a vida. Em vão semeareis vossa semente, porque vossos inimigos a comerão. Colocarei meu rosto contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Vossos inimigos vos dominarão, e correreis quando ninguém vos persegue. E se apesar disso não me obedecerdes, continuarei vos castigando 7 vezes mais por causa de vossos pecados. Eu quebrarei a imponência de vossa força, e vos farei o céu como ferro e a terra como cobre. Vossa força se gastará em vão, porque vossa terra não dará seu produto, nem as árvores da terra darão seus frutos. E se permanecerdes hostis para comigo, e não me escutardes, então eu multiplicarei as aflições sobre vós 7 vezes mais, de acordo com vossos pecados. Enviarei animais selvagens contra vós, e eles devorarão vossos filhos, e destruirão vosso gado, e vos reduzirão de tal maneira que vossos caminhos se tornarão desertos. Se ninguém com isto ainda não quiserdes voltar a mim, mas continuardes a andar contrariamente para comigo, então eu também andarei contrariamente para convosco, e eu vos ferirei 7 vezes mais por causa de vossos pecados. E trarei a espada vingadora da aliança sobre vós, e vos ajuntareis em vossas cidades, e enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, então 10 mulheres assarão vosso pão num só forno, e o entregarão a vós por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E se apesar disso não me obedecerdes, mas andardes contrariamente para comigo, então eu andarei contrariamente para convosco com furor, e vos punirei 7 vezes mais por causa de vossos pecados. E comereis a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas. E eu destruirei vossos altos, derrubarei vossas imagens do sol, e lançarei vossos cadáveres sobre os destroços de vossos ídolos, e minha alma vos detestará. E farei de vossas cidades um deserto, e destruirei vossos santuários, e não sentirei vosso cheiro agradável. Eu desolarei a terra, e vossos inimigos que moram nela se admirarão dela. E eu vos dispersarei entre os povos, desembainharei a espada contra vós. Vossa terra ficará deserta, e vossas cidades ficarão arruinadas. Então a terra se alegrará em seus sábados durante todo o tempo de sua desolação, quando estiverdes na terra de vossos inimigos. Então a terra descansará e se alegrará em seus sábados. Durante todo o tempo da desolação descansará, pelo tempo que não descansou em vossos sábados, quando habitáveis nela. E aos restantes de nós, eu enviarei pavor no coração nas terras de seus inimigos.
e o ruído de uma folha caída os afugentará. E eles fugirão como quem foge da espada, e cairão quando ninguém os persegue. E eles cairão uns sobre os outros como diante da espada, quando ninguém os persegue, e não tereis força para resistir vossos inimigos. E perecereis entre os povos, e a terra de vossos inimigos vos devorará. E os restantes de vós definharão pela sua iniquidade nas terras de vossos inimigos, e também pelo pecado de seus pais. Então eles confessarão sua culpa e a culpa de seus pais em suas transgressões com que transgrediram contra mim. E também andei contra eles, e os trouxe para a terra de seus inimigos. E se então seu coração incircunciso se humilhar, então pagarão sua iniquidade. Então eu me lembrarei de minha aliança com Jacó, de minha aliança com Isaque e de minha aliança com Abraão, e me lembrarei da terra. A terra será deixada por eles e se alegrará em seus sábados, quando for desolada por causa deles, e eles pagarão por sua iniquidade, por eles terem rejeitado meus preceitos e sua alma desprezado meus estatutos. E todavia, quando eles estiverem na terra de seus inimigos, não os desprezarei, nem os detestarei a ponto de destruí-lo e anular minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. E me lembrarei, por amor deles, da aliança com seus antepassados, que retirei da terra do Egito diante dos olhos dos povos para ser seu Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos, os preceitos e as leis que o Senhor firmou entre si e os filhos de Israel no monte Sinai por meio de Moisés. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Se alguém fizer um voto ao Senhor de dedicação de pessoas, o voto será cumprido segundo tua avaliação das pessoas. Se for de um homem da idade de 20 anos até 60 anos, tua avaliação será de 50 ciclos de prata, de acordo com o ciclo do santuário. Se for mulher, tua avaliação será de 30 ciclos. Se for da idade de 5 anos até 20 anos, tua avaliação do homem será de 20 ciclos e da mulher 10 ciclos. Se for da idade de 1 mês até 5 anos, tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata e da mulher 3 ciclos de prata. Se for da idade de 60 anos para cima, tua avaliação do homem será 15 ciclos e da mulher 10 ciclos. E se ele for mais pobre do que a tua avaliação, será apresentado perante o sacerdote, que o avaliará de acordo com as posses daquele que fez o voto. Se for animal dos que se oferecem em oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará bom por mal, ou mal por bom. Mas se de qualquer maneira trocar animal por animal, tanto um quanto o outro será santo. Se for algum animal imundo, dos que não se oferecem em oferta ao Senhor, apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau. Como o sacerdote o avaliou, assim seja. Se o que fez voto quiser remi-lo, acrescente o quinto sobre tua avaliação. Se alguém dedicar sua casa como coisa santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim seja. E se o que a tiver santificado quiser remir sua casa, então acrescente o quinto do dinheiro sobre tua avaliação, e ela ficará sua. Se alguém dedicar uma parte do campo de sua possessão ao Senhor, então a tua avaliação será de acordo com sua sementeira. Um terreno que leva 1 homer de semente de cevada será avaliado em 50 ciclos de prata. Se ele dedicar seu campo a partir do ano do jubileu, ficará de acordo com tua avaliação. Mas se ele dedicar seu campo depois do ano do jubileu, o sacerdote calculará seu dinheiro de acordo com os anos que restam até o ano do jubileu, e tua avaliação será feita assim. Se o que dedicou o campo quiser resgatá-lo, acrescente o quinto do dinheiro de tua avaliação, e seu campo ficará assegurado. Mas se ele não o quiser remir, e se houver vendido o campo a outrem, não poderá ser remido, ele não será resgatável. E se este campo, quando sair livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor como campo consagrado, a possessão dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor um campo que tiver comprado, e que não for parte do campo de sua possessão, o sacerdote lhe calculará o valor de tua avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará tua avaliação, como coisa santa ao Senhor.
No ano do jubileu, o campo voltará àquele de quem tiver sido comprado, a quem pertencer a possessão do campo. Toda a tua avaliação seja feita de acordo com o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geiras. Somente o primogênito de um animal que pertence ao Senhor, ninguém o dedique, seja boi ou gado miúdo, pertence ao Senhor. Se é animal imundo, ele deve ser remido de acordo com tua avaliação, e se acrescente a este o quinto, e se não for remido, seja vendido de acordo com tua avaliação. Mas nenhuma coisa consagrada ao Senhor por alguém daquilo que lhe pertence, seja homem ou animal, ou campo de sua possessão, não pode ser vendido nem resgatado. Tudo assim consagrado é santíssimo ao Senhor. Toda a coisa consagrada que for consagrada do homem não pode ser resgatada, certamente morrerá. E todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores pertencem ao Senhor, são santas ao Senhor. Se alguém resgatar alguma coisa de suas dízimas, acrescente seu quinto sobre ela. E todas as dízimas do gado e do rebanho, e tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se deve investigar sobre o bom e o mal, nem se deve trocar, mas se de algum modo o trocar, um e o outro serão santos. Não devem ser resgatados. Estas são as ordenanças que o Senhor deu a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai.